Olá, minha gente, tudo bem? Estou aqui para mais um encontro com vocês. E hoje nós vamos falar sobre amor próprio. Amor próprio, uma coisa que parece tão simples e que acaba sendo, por ironia, talvez, tão difícil de se cultivar, né? Porque quando a gente percebe sofrimento, inquietação, quando a gente percebe que as pessoas não estão bem com elas mesmas, é sinal que está faltando aí amor próprio. E eu quero falar isso com vocês, então, sobre esse tema com vocês, com base em alguns estudos e na teoria, no fundamento do yoga. Então, eu vou trazer isso como pano de fundo para trazer pistas sobre o desenvolvimento de um amor próprio. Quando isso não nasce pronto em nós e a gente não sente isso prontamente em nós, a gente precisa ir cultivando isso. A gente precisa fazer isso germinar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, gratidão por você estar aqui comigo já há algum tempo ou a você que chega por agora. E dizer para vocês, eu acho importante que tem materiais no YouTube à sua disposição e no Instagram também, buscando o autoconhecimento. Então, amor próprio. Quando a gente fala de amor próprio com base nas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, nesse fundamento do yoga, eu acho que vale a pena esclarecer que, pontuar, né, que yoga é integração. Então, nós seres humanos, a gente tem a tendência, quando a gente ouve determinadas palavras, determinados termos, já vem alguma coisa em nós que mostra o que é aquilo, não pelo que ele é, não por aquilo que aquela coisa é de verdade, mas por aquilo que a gente vai trazendo, imprimindo em nós sobre as coisas. E normalmente essa impressão, ela está cheia de preconceitos e ela é fruto também da educação que recebemos e das coisas, das crenças, dos significados que a gente tem em nós sem até sabermos que temos. Então, quando a gente fala em yoga, a gente fala em integração. Integração enquanto completude do ser. Completude, plenitude. É alguma coisa que vai muito além do corpo físico, da imagem, do material, mas perpassa tudo aquilo que nos torna o que somos. Então, a gente tem campos e níveis em nós que não são visíveis. Então, isso também faz parte do yoga, né? O yoga, quando a gente fala em yoga, é alguma coisa que a gente vai aprender a respeitar enquanto essência, enquanto o lugar de onde viemos, o lugar para onde vamos na sequência disso aqui. Então, é algo um pouco mais recheados de sentidos e significados que talvez a nossa mente despreparada, digamos assim, né, a nossa mente ingênua, ela não tem a capacidade de perceber o que é. Quando a gente começa a estudar, a ler a respeito, aí a gente vai tendo starts, né? Então, o yoga é essa completude, e enquanto completude, significa que é muito mais do que postura, é muito mais do que você lembrar do yoga enquanto você fazer algum
movimento com o corpo. É muito mais do que isso. É um movimento que integra corpo, mente, emoções, espiritualidade. Ele não só integra, como esse movimento vai aprimorando tudo isso. O yoga, basicamente, ele tem 8 fundamentos, 8 coisas que dizem o que ele é e que funcionam de maneira integrada e não fragmentada. E essas coisas que eu só vou falar aqui para você saber qual é o chão que eu estou utilizando, elas são chamadas de yamas, niyamas, que são os fundamentos teóricos, né? Então aqui eu já falei 2 aspectos. Temos os asanas, que são as posturas, né? Os movimentos que nós fazemos com o corpo. Temos os pranayamas, que falam do yoga também, porque essa integração a gente acontece a partir de travas e de conexões que nós fazemos com a respiração e com a forma de nós colocarmos essa respiração a favor dos asanas, a favor de um equilíbrio, né? Então nós chamamos isso de pranayama e não exatamente respiração. Temos também pratyahara, que é o 5º elemento, que é algo que dá entrada aos aspectos de meditação. Então é uma contemplação, é um aquietamento mental. E depois desses 5, a gente tem os 3 últimos, né, para completarmos os 8 pilares. E esses 3 últimos dizem respeito a níveis de meditação, de apaziguação, né? Níveis de você colocar a mente em outros estados fora da mente consciente material. Esses níveis são dharana, dhyana e samadhi. Mas isso é só para você perceber onde que eu estou me situando. Nós não vamos falar de tudo isso, certamente, para falar de amor próprio. Mas desse conjunto de coisas que diz respeito a essa integração, eu vou pegar os niyamas e vou fazer uma relação dos niyamas dentro daquilo que eu percebo com o desenvolvimento do amor próprio, certo? Então, quando a gente fala em yamas e niyamas de uma maneira também muito resumida e simples, os yamas, eles dizem respeito a regras de conduta, a formas de viver, suponhamos, na sociedade, falando do mundo de hoje, né? A forma de nós lidarmos uns com os outros. Então, os yamas apontam estratégias para isso acontecer de uma maneira saudável. Já os niyamas, eles vão falar para a gente sobre fundamentos aplicados a um aprimoramento pessoal. Então, é isso que eu quero pensar para falar com você sobre amor próprio, porque eu percebo que faz todo sentido, né? E eu quero compartilhar isso com você. Então, os niyamas, esses fundamentos, né, que trazem equilíbrio e que nos colocam conscientes daquilo que somos, nos colocam em apaziguamento com nós mesmos, ele é estruturado em 5 partes, digamos assim. Então, tem 5 aspectos, 5 posturas, 5 atitudes, 5 modos de você se relacionar com você mesmo
que no conjunto, numa composição integrada, eles promovem esse bem-estar, que eu entendo como o amor próprio, como o respeito a você mesmo. E é bom a gente lembrar que quando a gente fala em amor próprio, nós estamos falando na capacidade de se desenvolver de uma maneira saudável nessa vida. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de você lidar, né, de uma maneira equilibrada com os desequilíbrios, né, com aquilo que te tira fora do eixo, com a raiva, com a angústia, com a solidão, com os medos, né, com a dificuldade de você se relacionar bem, né, com a dificuldade, talvez, de repente, de você poder não ter aquilo que você desejaria ter, não estar nas condições que você gostaria de estar. Então, essa coisa do querer, do desejar, esse sentimento, essa intenção do desejar, né, do querer, sob qualquer circunstância, né, como se você estivesse dando murro em ponta de faca, tudo isso é apaziguado com o desenvolvimento dos niyamas, né? Então, os niyamas, ele é fundamentado nesses 5 pontos que são, né, traduzidos para o português: pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e autoentrega. E tudo isso vale lembrar que, embora tenha sido percebido há milênios antes de Cristo, né, e tudo isso que foi sendo passado de boca a ouvido e foi registrado em algum lugar muitos anos depois, né, e acaba atravessando o continente muitos séculos depois, né? Tudo isso, quando a gente fala no nosso idioma, no português, a gente precisa fazer as devidas considerações. Porque eu não consigo nem imaginar como as pessoas viviam numa época tão distante assim, embora a gente leia a respeito, né? É difícil para eu imaginar como é que é viver num lugar, numa época, numa cultura que nem de cultura era chamada. Numa época em que a relação com a natureza, com as coisas que eram divinas, era uma coisa muito forte, né? Porque você tinha que ir por você mesmo, né? Sem ter uma linguagem própria, né? Sem ter uma comunicação única, né? Você lutava pela sobrevivência, então você corria atrás de você poder ter abrigos, né? De você poder ter um alimento, de você saciar seus desejos e sua vontade. Então, nós temos na nossa essência, enquanto ser humano, a necessidade de saciar desejo e vontade. E quando a gente vai estudando e a gente vai vendo que isso traz sofrimento e que existem formas da gente ir abrindo mão dessa percepção de cada vez querer mais coisas, e a gente se ater mais ao que a gente é, a uma essência, e poder a gente valorizar aquilo que naturalmente nós já temos, né? Fundamentalmente a vida, né? Fundamentalmente a alegria, o prazer dentro de nós. Para acontecer tudo isso, essa virada de chave, não é muito fácil. E nessa virada de chave é que a gente consegue um fluxo saudável nessa nossa vida, né? Que a gente consegue se libertar
de alguma maneira, desses adoecimentos mentais, emocionais e físicos, porque uma coisa está atrelada na outra. Então, quando a gente fala de niyamas, a gente vai falar um pouco sobre essa aplicação de estratégias para a gente viver bem na atualidade. Embora isso tenha sido descoberto, digamos assim, né, percebido há milênios, há muitos séculos atrás, né? Então, a gente tem um niyama, né, um primeiro niyama, que é a pureza. Então, essa cultura, né, do yoga traz para nós a importância, para a gente se livrar de sofrimento, a importância de mantermos, né, uma certa, como que a gente pode chamar, talvez, uma certa ingenuidade ou uma certa não ambição ou uma certa não interpretação, uma certa intenção de perceber as coisas e a si mesmo como é, né? Nessa pureza está implícito um comportamento de apreciação de si mesmo, apreciação das coisas como são. Então, a pureza de tudo com tudo aquilo que lhe atinge, né? A pureza dos pensamentos, das emoções, a pureza, né, a pureza no sentido de purificação do seu corpo, do ambiente que você ocupa, né? Então, uma pureza com aquilo que você escuta, com aquilo que você fala. Então, essa pureza tem a ver com uma certa não maldade, não malefício. Esse é um primeiro fundamento. Em sânscrito, a pureza é saucha, ou sauka. Então, é o primeiro niyama. O segundo, que vem a partir dessa pureza, dessa purificação, é o contentamento. Então, é ensinado para nós, né? A dica é, a partir do momento que você não exige nada de você nem do outro, exigir no sentido de mudar a essência, né? Mudar a essência natural, mudar aquela coisa que é natural das coisas. Se você não tem essa exigência, você vai se satisfazer, você vai apreciar, se apreciar como você é e apreciar as coisas como são, como elas são. Isso é santosha. Então, essa prática do santosha, a prática de lidar com as inquietações ou turbulências do cotidiano, sem se deixar envolver por elas, né? Sem deixar que você seja como uma esponja, que aquelas coisas que inquietam você deixa penetrar completamente em você, no seu olhar, no seu sentimento, na sua emoção. Então, santosha diz respeito a você se contentar com as coisas que você tem para você poder se autodisciplinar, que é o próximo passo e o próximo niyama. Ele chama tapas em sânscrito, mas é essa autodisciplina no sentido de você ter uma autodeterminação para você poder se livrar, se distanciar daquilo que te provoca descontentamento ou sofrimento, né? Então, se você tem pureza
tem o contentamento, você precisa ter a disciplina, então, de se manter nesse estado e de buscar, né, ser o autoeducador de si mesmo. Não é? Tapas fala um pouco disso, de que se você sabe que não deve fazer isto ou aquilo, não faça. Simples assim. E procure perceber as estratégias que você precisa fazer para não se submeter àquilo, para não repetir aquelas coisas, aquelas atitudes, aqueles hábitos e costumes que estão te prejudicando. Tapas fala sobre uma disciplina, por exemplo, se a gente for pensar em perder peso ou acordar mais cedo para fazer determinadas coisas, né? Não comer determinados alimentos. Tapas fala para nós sobre a importância de você se educar para isso. Para que você vai fazer aquilo que você sabe que te faz mal? E isso, do ponto de vista da consciência, a gente tem, né? Nós temos esse entendimento, não é verdade? Então, por que ir contra isso? Que é o que eu digo que é dar murro em ponta de facas. É claro que isso vai adoecer você, vai te descompensar, não tem outro caminho, né? Essa autodisciplina leva a pessoa a um outro próximo elemento, nos leva à necessidade, então, de sabermos mais sobre nós mesmos, sabermos mais sobre o que somos, sobre o que nos faz bem, e aí, em sânscrito, né, o niyama, que faz referência a isso, chama-se svadhyaya. Svadhyaya, autoestudo. Não é um autoestudo de universidade, embora isso seja importante do ponto de vista da vida concreta, né? A universidade, a escolaridade, o ensino básico, né? Se aproveitar as oportunidades, aquilo que é possível dentro das oportunidades que são oferecidas. Porém, na questão de Svadhyaya, diz respeito a você ampliar sua mente, seus horizontes, para você não ficar defendendo um único ponto de vista, um único saber, né? Você não criar resistência às infinitas possibilidades que a vida oferece. Isso é Svadhyaya. De repente você precisa fazer algo que você nunca fez, você nem sabe direito como é. A autodisciplina vai te ajudar a chegar lá, né? Isso é Svadhyaya, a descobrir outros jeitos, outras formas, né? Outras circunstâncias de lidar com as questões da vida. Svadhyaya nos leva ao quinto elemento, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, o poder de elevar-se. Então, quando nós já desenvolvemos os 4 passos anteriores e a gente está nesse caminho do autoestudo, né, procurando nos aprofundar nisso, a gente vai atingir outros estágios mentais, emocionais, né? E é como se a gente pudesse iluminar a nossa escuridão, iluminar a nossa ignorância. Nós podemos, então, a partir da prática desses elementos, a gente pode desenvolver uma sabedoria que nos faz lidar, né, nos faz relacionar com as questões do cotidiano de uma maneira
não doentia, de uma maneira, né, que você acaba aprendendo e achando interessante você descobrir formas e jeitos de ser que você antes desconhecia. Então, Ishvara Pranidhana fala de perceber-se como algo divino, né? De você poder mudar o teu próprio estado, né? E é claro que quando a gente está falando em yoga, os passos da meditação, do aquietamento da mente, do serenamento mental, vão aprofundar Ishvara, vão aprofundar isso, vão nos mostrar como fazer, né? Como colocar isso em prática, né? Então, ir além das aparências, né? Ir além das aparências do nosso olho, dos nossos olhos físicos. É o reconhecimento do milagre das coisas, né? Do milagre de você poder perceber algo que de fato vai acontecer, o que de fato já está acontecendo, você se perceber além do que o espelho mostra para você. Você perceber as tuas sensações e as descobertas que você faz enquanto autotransformação. É como se você pudesse fazer as transmutações daquilo que você achava que você era, né? E você vai descobrindo outros lados. Então, minha gente, os niyamas, falando de uma maneira, tentando trazer aqui para você de uma maneira compacta, concisa, né? E para você poder pensar um pouco como a gente pode se libertar daquelas coisas que nos fazem sofrer. Como nosso amor próprio, ele pode ser ampliado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido por nós mesmos. Quando a gente não tem esse amor próprio, a gente se critica, a gente acha que está tudo errado com a gente não se valoriza, a gente não confia em nós, né? Você não confia em você mesmo, você não acredita e não consegue reconhecer as suas capacidades. Como uma pessoa assim pode se dar bem, né? Na profissão, no trabalho, nos relacionamentos, na família? Não pode. Então, mas isso não é porque você nasceu assim que você não pode. É porque você precisa utilizar estratégias de autotransformação. Então, eu espero que esse vídeo e essas coisas que eu trago aqui, que são tão profundas e tão complexas, cada um desses aspectos daria para aprofundar, e são aprofundados em tantos livros, em tantas referências, e eu trago para você aqui toma a iniciativa de trazer de uma maneira mais simples para você poder perceber: eu posso sair fora daquele ambiente que eu estou criando para mim. Eu posso ser o primeiro a facilitar as coisas para mim, eu posso me transformar e me aprimorar. Então eu deixo para você esses niyamas, essa dica, para você poder fazer uma escolha um pouco mais saudável, né? E que a tua vida encontre possibilidades que você não consiga nem imaginar quais poderão ser a partir das mudanças que você começa a fazer em você. Eu fico por aqui,
agradecendo a tua participação, me colocando à disposição para qualquer comentário e trazendo para você em próximas oportunidades outras coisas que venham compor esse contexto das estratégias de um bem viver, né? De um alto amor e de um autoconhecimento. Grande beijo. Tchau, tchau.